Gravando. É que eu ia dizer isso, né? Todas as aulas vão ser gravadas com a permissão de vocês. Quem não quiser aparecer, não apareça, né? Não mostra o vídeo nem fala nada. Mas a ideia é que quem não puder assistir a aula ao vivo, quem tiver algum problema de internet, umas 2 horas atrás eu estava sem luz aqui, né? Então é capaz de ter que cancelar a aula hoje. Comprar um no-break, que dê para aguentar pelo menos 2 horas. Mas aí quem não puder assistir a aula vai ter a aula gravada. Terminando, eu converto para o formato do YouTube, coloco lá no YouTube com um link no Moodle. Ok? Bom, essa é a nossa segunda aula, né? Mas a primeira foi só uma introdução, só conversando sobre qual é o curso. Acho que a gente chegou num acordo, né, em como fazer avaliação, na dinâmica do curso. Como eu falei, assim, a orientação, o livro-texto que eu estou usando como orientação, que recomendo vocês usarem também, é o livro do Faules, Introduction to Modern Optics. Eu acho que não tem ele em português, não, mas é um livro, o problema dele é que é um livro muito antigo, né? E um outro livro bom também, cada vez eu gosto um pouco mais dele, que é o livro do Hecht, que está na 5ª edição, é um livro bem mais moderno, mas eu achei que o nível dele era um pouquinho mais abaixo do que eu gostaria, que eu acho que o curso deve ter. É por essa razão que eu adotei o Faules, mas vou tentar corrigir todas as antiguidades do Faules, né? Hoje mesmo vai aparecer um. Bom, vou continuar, vou dar as aulas, né, no mesmo esquema que eu usei o semestre passado. Vários de vocês aí estavam aqui comigo na Eletro 2 no semestre passado, né? Então, mas a qualquer momento vocês podem sugerir mudanças no estilo de aula, do jeito que a gente faz, tá? Mas hoje vai ser uma aula mesmo de verdade. Vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos começar aqui a nossa aula 2 de hoje, né? O assunto hoje é propagação da luz. É uma aula bem básica, acho que boa parte de vocês não vai ter grandes novidades, mas eu acho que uma revisão é importante. E principalmente para quem viu o eletromagnetismo 1 ou 2 já há muito tempo, ou quem não viu o 2, né? Como tem alguns de vocês que não fizeram. Bom, as equações de Maxwell vão aparecer hoje, para surpresa geral. Bom, a primeira coisa que a gente tem que responder aqui, na primeira pergunta, é assim, o que é ótica, né? O que nós vamos estudar aqui? Eu posso responder isso, assim, em linhas gerais, a gente vai estudar luz. Ótica é estudo da luz, propriedades da luz, como ela se propaga, interação com a matéria, né? E aí, imediatamente, vocês perguntam, mas o que é luz? Ao entender como luz, eu vou chamar de radiação eletromagnética. A gente vai concentrar os nossos estudos, a nossa análise, principalmente na parte do visível do espectro eletromagnético. As radiações eletromagnéticas, como a gente vai ver depois, assim, tem infinitas frequências, qualquer frequência é uma frequência possível. É tudo radiação eletromagnética, as propriedades básicas são as mesmas, então quase tudo que a gente falar vale para qualquer frequência. Mas algumas coisas são particulares, né? Principalmente na interação com a matéria, qual frequência nós estamos, qual faixa de comprimento de onda que a gente está, faz diferença. As coisas acontecem de uma forma um pouco diferente. A gente vai se concentrar, o estudo de ótica, né, tradicionalmente, vai se concentrar mais, vai prestar mais atenção nas propriedades da parte visível do espectro eletromagnético. A gente vai ver assim, um tiquinho de nada, né, dentro do infinito, mas é um tiquinho importante, né, onde a gente tem um detetor natural, que são os olhos, que é um detetor da pesada, muito bom, e é uma das maneiras como a gente interage com a natureza.
Então tá, então isso é a primeira coisa, assim, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar luz, luz entendido como radiação eletromagnética, vamos nos concentrar mais na parte visível do espectro, mas quase tudo que a gente falar serve para qualquer frequência. Nós temos uma pausa técnica aqui também, tem uma pergunta que a gente tem que responder, que é o seguinte, vocês notem aqui que eu escrevi óptica, né? Escrevi com P, e a gente encontra muito aí ótica sem o P, né? Só com T. É óptica ou é ótica? Os dois termos estão corretos, eles são usados como sinônimo. O mais correto, essa é a minha opinião, a opinião de alguns dicionários, definições também, o mais correto é óptica. Óptica se refere ao estudo da luz. E ótica sem o P é estudo de som. É claro que ninguém usa ótica sem o P para estudar som, né? Mas a origem dessas palavras é grego, né? E o óptica vem de ópticos, eu acho, se não me engano, em grego, que significa estudo de luz. E ótica, quase a mesma palavra, só que sem o P, óticos, em grego, é som. Fenômenos relacionados, se refere a fenômenos relacionados com a audição. Então, por esses pruridos, né, de princípios assim, eu prefiro escrever com P, óptica. Acostumei a escrever assim, assim que eu vou continuar escrevendo. Mas ótica sem o P, em português, é considerado como um sinônimo. Antes da gente entrar na propagação mesmo, tem a velha questão, né, na natureza da luz. Então, eu não sei se hoje em dia ainda continua essa conversa. Oi? Alguém falou alguma coisa ou foi alguém que esqueceu o microfone ligado? Acho que alguém tinha sido o microfone ligado. Eu escutava muito falar antes, assim, mas afinal, a luz é uma onda ou uma partícula? De vez em quando, naquele tempo que a gente ia no bar, ficava conversando com amigos que não eram físicos, alguém sempre, em algum momento, ia te perguntar, mas e a luz, afinal? É uma onda ou partícula? Essa pergunta não tem sentido, na minha opinião. Perguntar, mas o que é luz? A luz são fótons, é constituída de fótons. Aí o fóton é uma onda ou uma partícula? Nenhum nem outro. O fóton é fóton. Essa pergunta, o que é um fóton, essa é complicada. O que é a luz é fácil, né? Você fala, não, é fótons. A luz é constituída de fótons. O que é um fóton? Você pode dar uma resposta curta, falar, é um quantum de energia eletromagnética. Mas a resposta é incompleta, né? Essa confusão, essa discussão, é onda ou é partícula, que é uma discussão histórica, né? Isso existiu durante muito tempo. Newton defendia a teoria corpuscular, outros defendiam a teoria ondulatória, aí foi para um lado, foi para o outro lado, não ia nem ali nem aqui. O que a gente sabe hoje é que assim, não tem muito sentido. As coisas na natureza, essa visão que a gente tem de ou é onda ou é partícula, isso são limites, né, do que as coisas realmente são. A mesma pergunta pode ser feita para um elétron. Um elétron é uma onda ou é uma partícula? Ué, se eu quiser me reduzir a essas visões simplificadas, tem momentos que ele se comporta como uma onda, tem momentos que ele se comporta como uma partícula. Não é nenhuma coisa nem a outra, ele é um elétron. E essas coisas na natureza, elétrons, fótons, eles têm as propriedades que eles têm. A gente quer classificar em onda ou partícula, fala, não, é onda, está distribuído no espaço, a energia está espalhada. Não, é partícula, a energia está concentrada aqui numa região pequena do espaço. São visões simplificadas que a gente tem, porque no nosso mundo macroscópico, né, é o jeito como a gente vê as coisas. Mas as coisas, na verdade, não são nem uma coisa nem a outra, são as duas, ou são... a gente não tem um termo para falar o que são, né? É fóton, é elétron. As propriedades são essas aqui. Ó. Encontrou uma rede de difração, comprimento, a separação entre as linhas da rede de difração é tanto, vai ter difração, vai ter interferência. Bateu numa tela aqui, vai aparecer um pontinho. Se você quiser chamar de partícula, chame. Se quiser chamar de onda, chame. Mas está errado. É uma coisa diferente que tem as duas propriedades.
Tá? O tratamento rigoroso, então, de luz, a gente tem que usar a eletrodinâmica quântica. Porque essa visão, né, de fótons é puramente quântica. Mas a propagação é governada pelas equações de Maxwell, a teoria que une as duas coisas num conjunto só é a eletrodinâmica quântica. Mas isso, usar a eletrodinâmica quântica para todo e qualquer problema que envolve luz, matar mosquito não é nem com canhão, é com bomba nuclear. Não faz sentido. Não? A teoria eletrodinâmica quântica é uma teoria bem elaborada, assim, relativamente sólida, mas é complexa, a matemática é elaborada. Então, a gente pode perfeitamente trabalhar com aproximações boas para cada região, né? Tratar como ou eletromagnetismo, né? Em que eu vou pensar na luz como uma onda, ou quando eu precisar, estiver principalmente olhando interações com a matéria, eu vou usar a quântica, ou vou usar a mistura das duas descrições. Tá? Agora, tanto teoria clássica da luz, né? Teoria eletromagnética, as equações de Maxwell, como também a teoria quântica, elas usam a matemática usada para descrever ondas. Tá? E, além disso, a primeira coisa que a gente vai ver, que é o tema da aula de hoje, aí, é a propagação da luz. Então, nós vamos começar com o tratamento clássico. Nós vamos começar com as equações de Maxwell. Então, lá vem elas, como não podia deixar de ser, né? Vamos botar as equações de Maxwell aí. Vai ter um tanto de copia e cola hoje, mas vai ter a minha fantástica letra escrevendo também. Estou escrevendo as equações de Maxwell no vácuo, né, num caso geral, elas valem para toda e qualquer situação. Você fala, são as equações no vácuo. Isso aí vale na matéria também. Né? Rho tem que ser entendida como a densidade de carga total. J, que aparece nessa última equação aqui, é a densidade de corrente elétrica total, então tem que incluir correntes ligadas e correntes livres também, mas essas são as equações gerais. Aquela forma que a gente chama de equações na matéria é só uma forma mais conveniente de escrever essas mesmas equações. Daqui a pouco nós vamos ter que escrever elas também. μ0 e ε0 aqui são constantes que dependem do nosso sistema de unidades. Né? Então, no nosso sistema, a gente vai usar sempre o Sistema Internacional de Unidades. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. É um valor, não vou dizer exato, porque π é difícil colocar um valor exato de π, né? Mas você pode colocar com quantos algarismos significativos você quiser, né? 4π vezes 10 a menos 7 newton por ampere quadrado. Esse valor aí. É um valor conveniente para μ0, simplifica alguns cálculos, né, que a gente tem que fazer. E o ε0 é 8,85, vamos colocar com 3 algarismos significativos só, 8,85 vezes 10 a menos 12, isso é Coulomb ao quadrado. Tá vendo? Começou a falhar aqui. Tentar escrever rápido não dá certo. É Coulomb ao quadrado por Newton por metro quadrado. Né? Coulomb ao quadrado por Newton por metro quadrado. Ok. E se a gente estiver no vácuo? Isso aqui, como eu falei, vale em qualquer situação. Mas agora eu vou pensar que nós estamos no vácuo. Tá? E eu não tenho nem cargas elétricas. Rho é a densidade de cargas elétricas que eu tenho, quantidade de carga por unidade de volume que eu tenho. Eu vou pegar uma região do espaço onde eu não tenho cargas e nem correntes. Quantidade de carga que passa por unidade de tempo, por unidade de área, que é o J, né, a densidade de corrente, também é zero. Então, essas equações vão simplificar um pouco. Né? O que aconteceu aqui? Mas de onde saiu esse rabisco aqui? Que não apaga. Ctrl Z, Ctrl Z.
Não sei de onde saiu esse risco, não. Agora ele apagou. Então, como eu estava falando, né? Se ρ igual a zero, j igual a zero, tá? Eu vou poder simplificar essas equações. O divergente de E agora vai ser zero, né? Nessa equação aqui, ó, ρ igual a zero, então o divergente de E vai ser zero. E o divergente de B continua sendo zero, são as duas primeiras equações. E nas outras duas, a terceira equação não muda nada. Né? Ela não envolve nem a densidade de carga ρ, nem a densidade de corrente J. Mas a quarta e última equação aqui, o J é igual a zero, então vai ficar um termo só do outro lado. Né? O rotacional de B, né, é M0, ε0, VDT. Bom, vou fazer a primeira mudança aqui. Em problemas práticos, é mais conveniente a gente lidar com o vetor H do que com B. Em vez do campo magnético B, a gente usa o H, que pode ser definido como sendo B, nessa situação aqui no vácuo, né? B sobre μ0, não tem uma magnetização. E o H, que nesse contexto, e na vida prática mesmo, H é chamado de campo magnético também. Isso gera uma confusão danada, né? Quando a pessoa fala campo magnético, a gente nunca sabe se ele está falando do B e do H, e você acaba tendo que deduzir no contexto. Infelizmente, eu vou seguir o que está nesses livros textos que a gente está usando, né? E o que é usado na prática também. Por que o H é mais prático? Porque o H ele depende só da densidade de correntes livres, né? E isso é o que a gente controla. A gente controla a corrente livre. Você aplica uma corrente livre, é isso que você tem controle no laboratório experimental. Essas correntes livres podem induzir correntes ligadas, sim, claro, mas a grandeza que a gente controla é a corrente livre, ou seja, eu controlo o H. Então, por isso que é conveniente trabalhar com H. E é fácil, assim, não vai mudar muita coisa, não, né? Eu vou substituir nessas equações aqui o B por μ0H, tá? Então, eu posso trocar esse B aqui e esse B aqui, né, usando essa relação para H μ0 e vou ficar com as seguintes equações. Alguém tinha me aconselhado que esse negócio de copiar e colar equações era mais legal, ganhava tempo e ficava mais claro, né? Então, vamos usar com parcimônia. As duas primeiras equações, ó, melhor a gente olhar atrás, né? A primeira equação aqui, olha, o divergente de B. Né? Então, eu vou substituir B por μ0H. Então, eu vou ter μ0 vezes o divergente de H igual a zero, ou seja, o divergente de H igual a zero. É o que está aqui, né? O divergente de E não muda em nada. Onde é mais que aparece aqui? O B aparece aqui também. Né? Aqui aparece B. Então, o que eu tenho que fazer? Vou dividir os dois lados dessa equação por μ0. Aqui vai ficar rotacional de B dividido por μ0, que é o rotacional de H. E do lado de lá vai ficar só o ε0, né? O ε0 dE dt. Então, essas duas outras equações aqui. E aqui, né? Aqui a equação aqui eu tenho a derivada de B em relação ao tempo, né? Então, o B eu vou escrever aqui como μ0H. Vai aparecer um μ0 nessa equação aqui. Acho que eu não errei, não. Então, o resultado está certo, tá? Então, né? Aquele B que estava aqui virou μ0H, então apareceu esse μ0 aqui na lei de Faraday, né? E aquele B que estava aqui, né? Eu dividi por μ0 aqui, dividi por μ0 o outro lado também, ficou só o ε0 aqui. Muito bem, esse é o conjunto de equações com que eu vou trabalhar agora. O que a gente vai fazer? Vou fazer uma manipulação matemática. Vou fazer primeiro para o campo elétrico. Eu vou tirar o rotacional do rotacional de E. Vou tirar o rotacional dessa equação para o rotacional de E aqui. Então, eu vou obter isso aqui, ó. Ok? Estou tirando o rotacional dessa equação aqui. Né? Tirei o rotacional dessa equação. Não?
rotacional dos dois lados. Então, rotacional de E é μ0 rotacional do dH dt, menos μ0 rotacional do dH dt. Bom, esse rotacional do rotacional, a gente tem uma relação matemática para isso, né? Rotacional do rotacional, isso aí vocês podem provar no braço, ou olhar num livro de álgebra vetorial, né? Para todo lado tem isso aí. O rotacional do rotacional é igual o gradiente do divergente menos o laplaciano do vetor. Tá? Isso é uma identidade vetorial. Então, do lado de cada equação ficou isso. Gradiente do divergente do campo elétrico menos o laplaciano do campo elétrico. Aí eu tenho que tirar o rotacional do outro lado também, né, que está aqui. Eu posso trocar a ordem. O rotacional são derivadas em relação às coordenadas espaciais. Né? Derivada no tempo é independente das derivadas no espaço. Então, posso trocar a ordem dessas derivadas aqui. Posso jogar o rotacional aqui, né, para dentro da derivada no tempo. Então, do lado de cada equação, eu posso escrever assim. Ó. Tá? Joguei o rotacional para dentro. Troquei a ordem da derivada no tempo e as derivadas espaciais. E o rotacional de H, eu sei quanto que é. A última equação, a equação que está logo aqui embaixo, me diz que o rotacional de H é igual a ε0 dE dt. Então, isso que está aqui entre parênteses, rotacional de H, é ε0 derivada do campo elétrico no tempo. Vai aparecer a derivada segunda do campo elétrico no tempo aqui, né? Multiplicado por ε0, multiplicada por μ0. Do mesmo jeito, esse lado de cá, divergente de E, o divergente de E, a primeira equação me diz quanto que ele é. Nessa situação em que eu não tenho densidade de cargas livres, o divergente de E é igual a zero. Então, o que vai sobrar, de um lado sobra só o laplaciano do campo elétrico, né? Só esse termo de cá. Do outro lado, eu fico com a derivada segunda do campo elétrico. Menos as constantes, né? Podia ter tirado o sinal menos, né? Tem o sinal menos dos dois lados aqui. Ok, posso escrever essa equação de novo, que aí fica uma forma sintética. Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos dividir o quadro aqui, né? O quadro entre aspas. Uma linha vermelha. Agora uma linha vermelha devia estar. Né? Essa equação que está aqui, cancela o sinal negativo dos dois lados, eu posso escrever ela desse jeito aqui, ó. Ué, cadê o μ0 ε0? Está aqui dentro desse C. Eu defini um C, uma grandeza C, que é 1 sobre raiz de μ0 ε0. É isso aqui. Ó. Isso tem dimensões de velocidade. 1 sobre raiz de μ0 ε0. Então, é essa equação que eu queria chegar. Nessa equação aqui. Eu tenho uma equação que relaciona as derivadas segundas do campo elétrico com as derivadas segundas espaciais do campo elétrico, né, laplaciano do campo elétrico, com a derivada segunda do campo elétrico no tempo. E ela depende de essa constante C aqui. Posso fazer a mesma coisa para o campo magnético, ou, se vocês quiserem ser rigorosos, para o campo H, né, para o vetor H. Eu tiro o rotacional do rotacional, aqui, ó, na última equação, né? Rotacional do H. Né? Uso a mesma relação vetorial ali para o... Ok, o Marcelo está pedindo para colocar a numeração das equações. Vou fazer isso, Marcelo. Pelo menos as mais importantes. Né? Tá bom, é porque vocês podem me falar depois, né? Eu não sei se numero todas. Vou numerar os conjuntos de equações aqui, então, também. Pausa para numerar as equações. Ó, esse conjunto aqui, as equações de Maxwell originais, vou chamar de 1. Né? Vou numerar tudo, então. 2, 3, nós vamos chegar em 5.000 e não sei quantos. Né? Essas aqui, que são as equações de Maxwell, quando ρ igual a 0 e J igual a 0, né? São as equações 4, e essa definição de H, né, em termos do B,
Isso aqui vale nessa situação específica, né, em que eu não tenho matéria, eu não tenho magnetização. Vale sempre que eu não tenho magnetização. Então, mesmo materiais, se é um material não magnético, se não tem uma magnetização pronunciada, essa equação também está valendo. Essa é a equação 5. Então, esse conjunto de equações aqui, né, eu vou chamar de 6, né? Essa aqui eu posso chamar de 7, não preciso numerar essas de cá, não, né? Posso numerar direto essa de cá, que vai ser a 9, né? E essa definição de C é a 10. Bom, então, como eu estava falando, né, posso fazer a mesma coisa, esse verdinho que está aqui, né? Eu posso tirar o rotacional da última equação, o rotacional do rotacional de H, uso essa mesma identidade vetorial, né? Ela vai depender do divergente de H aqui agora, que é 0, ou seja, vai sobrar só o laplaciano de H. Do outro lado, eu vou ter ε0 rotacional do campo elétrico. O rotacional do campo elétrico eu tiro dessa equação logo acima, né? O rotacional do campo elétrico, que me fala que o rotacional do campo elétrico é igual à derivada no tempo do vetor H, vezes uma constante, μ0. Então, eu vou ter uma equação só em termos de H do mesmo, é exatamente análogo, é a mesma coisa, né? Formalmente é a mesma coisa que a gente fez para o campo elétrico. E eu vou chegar numa equação que é formalmente idêntica, ou seja, a mesma forma, troque E por H. Né? Ou seja, nessa condição em que eu estou na ausência de cargas elétricas, eu não tenho cargas elétricas, não tenho correntes elétricas, né? Estou no vácuo. E tanto o campo H quanto o campo elétrico E obedecem essas equações aqui. Essa é uma equação manjada em física, é a chamada equação de onda. Né? Por quê? A gente vai ver daqui a pouco. Porque a solução dessa equação, os campos E e os campos H, que são solução para essas equações, são expressões de uma onda. Né? Daqui a pouco a gente vai ver o que é essa onda aqui. Na verdade, falando que eu tenho duas equações aqui, né? Uma para E e outra para H, mas não, né? São 6 equações. Né? Eu tenho 3 equações aqui para as coordenadas do vetor E e outras 3 para as coordenadas do vetor H. Não? É uma relação vetorial, mas do lado de cá, então eu tenho aqui as derivadas segundas de hx vão depender da derivada segunda no tempo do hx. Eu tenho que ter uma identidade vetorial aqui. A componente x do lado de cá tem que ser igual a componente x do lado de cá. A componente y do lado esquerdo da equação tem que ser igual a componente y do lado direito da equação. Mesma coisa lá em cima também. Né? Eu posso tratar só com uma ou com outra. Vamos tratar como o campo elétrico. Né? O que eu fizer para o campo elétrico, eu posso fazer para o campo H também. Né? Então, eu tenho, na verdade, 6 equações que são dessa forma aqui. Essa aqui é a equação para a componente x do campo elétrico. Tenho 6 equações desse tipo. 6 equações do tipo. Ok? Essa é a primeira delas, é a equação para a componente x do campo elétrico. Né? Vou ter uma equação igual, onde que aqui vou ter y, igual a derivada segunda de EY no tempo. Né? EZ, derivada segunda de EZ em relação a x, derivada segunda de EZ em relação a y, derivada segunda de EZ em relação a z, é 1 sobre c ao quadrado, sempre o mesmo 1 sobre c ao quadrado, derivada segunda de EZ em relação ao tempo. Número das equações, essa aqui é a equação 11, e esse conjunto de 6 equações aqui, ó, tem mais tanto de equações aqui, vocês não estão vendo que elas estão escritas em letras muito pequenas aqui, mas tem outras 5 equações formalmente idênticas a essa, que é o conjunto de equações 12. Ok? Que é, como eu disse, uma equação de onda. Bom, pausa para o valor de C. O que é C? C está aqui, ó, é 1 sobre raiz de μ0 ε0, e μ0 ε0 eu sei quanto que são, defini aqui
aqui atrás, né? O μ0 é 4 π × 10⁻7 newton por ampere ao quadrado, ε0 é 8,85 × 10⁻12 coulomb ao quadrado por newton ao quadrado. Você multiplica uma coisa pela outra, multiplica uma coisa pela outra aqui, tira a raiz quadrada. Vamos fazer essa conta aqui, né? C é igual a 1 sobre raiz de μ0, ε0, 4 π × 10⁻7, 8,85 × 10⁻12, nas unidades lá, faço essa conta aqui, isso aqui dá 3,00 vezes 10⁸, e as unidades eu vejo que dá metros por segundo. É uma velocidade. 3,8 vezes 3,00 vezes 10⁸ metros por segundo, com 2 algarismos significativos. Bom, aí tem o primeiro ponto em que você vê que o livro do Fowler está muito antigo. Ele gasta um tempo lá falando sobre medidas do valor de C, e ele te dá qual é o melhor valor de C hoje. Hoje é 1970, por aí, assim, lá no livro. O melhor valor de C hoje, vou falar com vocês aqui, está aqui, ó. O melhor valor de C hoje é isso aqui. 299, 792, 458 metros por segundo, e é um valor exato. Então, não tem certeza nisso aí. Por que é um valor exato? Porque essa é a definição do metro, né? Não tem tanto tempo assim também, né? Não vamos pôr a culpa no Fowler, não. Não tem tanto tempo assim que decidiu-se usar como padrões para o Sistema Internacional de Unidades valores de constantes físicas. Com qual argumento? Porque valores de constantes físicas é uma coisa que, a princípio, você mede em qualquer lugar, não? Eu digo a princípio que você tem que ter o equipamento adequado para isso e o conhecimento para isso, né? Mas é diferente, né, de você ter o padrão anterior do metro, você sabe, né, uma barra de platina com irídio, que guardada num museu lá em Paris, debaixo de uma cúpula com vácuo, ultraprotegida, não sei o quê. Se você quisesse aferir o seu padrão, né, com precisão, você tinha que ir lá em Paris, não tinha outras. Tinha que ir lá em Paris, pedir autorizações, entrar lá dentro, e cada vez que alguém ia lá aferir, a barra, sei lá, deposita algumas moléculas de ar nela, né? Você não vai entrar com um escafandro lá. Não sei se o pessoal fazia isso, né? Talvez o pessoal usasse roupa de equipamento de mergulho, os equipamentos de astronautas para entrar lá dentro. Porque você entrou, você abriu a redoma, saiu de um vácuo bom, depositou algumas moléculas de ar na barra, pronto, já mudou o comprimento dela, já mudou o seu padrão, já mudou o tamanho do metro. Então, o procedimento reverso é mais aconselhável, fora o fato de que ninguém tem o controle de quanto que vale o metro, né? Na barra lá, os franceses tinham controle, né? Se eles quisessem, não, vamos mudar o valor do metro aqui, a gente quer alterar, estão fazendo uma negociação aqui qualquer, a gente quer mudar o valor do metro, vai ser vantajoso para outros. Trocavam a barra de platina lá, ninguém ficava sabendo, acabou. Então, já tem algum tempo, eu não lembro quando que foi feito isso, foi 700... Na verdade, eu olhei uma página da Wikipedia aqui, mas não dei, cadê a página da Wikipedia que eu estava olhando? Está aqui, ó. Essa página, eu não achei a versão em português dessa página. Acho que ninguém fez a versão em português. Mas a versão em inglês está razoável, em que ele dá... São as unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades, né? Então, você começa lá com o segundo, que é definido hoje como o número de períodos 9, 192, 631, 770... períodos da oscilação da radiação emitida pelo Césio 133, é uma determinada radiação lá, correspondente a uma transição hiperfina do estado fundamental. Então, pela frequência dessa radiação, você define isso aqui, né, a frequência em hertz dessa radiação, você define o segundo. De posse do segundo, você fala sobre a velocidade da luz. A velocidade da luz, você fixa o valor dela, e isso te fala em metros por segundo, então isso te fala qual que é o valor do metro. O ano passado mudou a definição do quilograma.
O quilograma era definido até 2019, até o início de 2019, como a massa de um cilindro de platina, também no mesmo museu lá de Paris, onde está essa barra lá, que era o antigo padrão de metro. Acho que a barra continua lá, ninguém jogou ela fora, não, né? Tem um valor histórico. Mas até o ano passado, o quilograma era definido como a massa desse objeto. O quilograma agora é definido em termos da constante de Planck. Se você fixa o valor da constante de Planck, aqui, ó, e o valor da constante de Planck hoje é isso aqui, né? Exato, sem certeza, 6,626 0,70, 15 vezes 10 a menos 34, joule vezes segundo. Se você define esse valor como fixo, né, e você tem o metro e tem o segundo, né, joule vezes segundo é quilograma vezes metro quadrado por segundo. Então, você definiu o valor da constante de Planck, você definiu o segundo. E por aí vai. Hoje, né, o ano passado, todas as constantes, todas as 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, são essas, segundo, metro, quilograma, ampere, Kelvin, mol e candela, todas elas estão definidas em termos de grandeza, de constantes físicas fundamentais. Muito bem, então, assim, toda aquela conversa que vocês vão ver lá no Foundry sobre medidas da velocidade da luz, na verdade, são medidas do valor do tamanho do metro, hoje, né, olhando com a ótica de hoje, e tem um interesse histórico, né? Também é um jeito de medir o tamanho do metro, né? Então, não é sem importância, não. Mas o valor da velocidade da luz é esse, né? Um bom número. Vocês que gostam de decorar número aí, esse é um bom número para decorar. Aqueles números que definem as unidades fundamentais, né? Muito bem, então vamos seguir para frente. A gente está falando de vácuo. Agora eu vou entrar num meio. Oi, Matheus. Não, é só... Queria te perguntar uma coisa antes de você começar a falar e seguir com a matéria. Se você tem o valor da velocidade da luz fixa e o μ0 também é fixo, e o que então o μ0. μ0. Você falou, ele tem um valor exato, né? É 4π vezes 10 a menos 7. Isso. Então, o ε0 tem um valor exato? O ε0, quando você mediu o valor quando você mediu o tamanho do metro, né, você está medindo também o valor de ε0. Qual que é o valor de ε0? Entendi. Né? Então, assim, é o que sobrou para ficar determinado, porque essa expressão aqui continua válida, né? Isso aqui é uma coisa exata. Então, quando o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Então, determinar com precisão isso aqui, eu vou colocar um sinal de aproximado aqui, né? Ele fica mais rigoroso. O valor correto, por definição, é isso aqui. Né? Então, isso aqui te determina qual que é o valor de ε0 agora, né? Exato também, né? Porque o μ0 é fixo. μ0 é fixo, C é fixo, ε0 vai ser fixo também. Era isso que eu estava pensando. Exatamente. Obrigado. Né? Mais uma coisa para você decorar aí, Matheus. Você que gosta de decorar coisas. Né? Nossa! Outra coisa. Sim, mas na verdade basta você saber isso aqui. Não é difícil, não. Ó. Você sabe que μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Isso aí, até dormindo, a gente lembra de quanto que vale. 4π vezes 10 a menos 7. Né? Ok, você tem que saber o valor do π, mas você sabe. O C também é 299, 792, 458. Ó, não estou olhando para nada, eu sei de cor. 299. O C eu sei também. Então, o ε0 é só fazer a conta. Você pode calcular o ε0 com isso aí, com 9 algarismos significativos. Não? É só fazer a conta aí. Você tem que saber calcular a raiz quadrada. Né? Não vale usar o calculador, tem que ser na mão. Muito bem. Podemos seguir? Expandir em série. Pode pôr. Vamos lá. Então, agora, assim, a gente está falando de vácuo, nós estamos falando ausência de cargas. Vou continuar sem cargas, sem correntes, mas agora eu quero introduzir um meio. Vamos ver o que vai acontecer se eu tiver um meio material, mas eu vou pegar um meio material específico, tá? Isso aqui é fácil de extrair. Um meio material
que é dielétrico, ou seja, ele não é condutor, tá? Meio dielétrico, mas isotrópico, ou seja, ele tem as mesmas propriedades isotrópico, ele tem as mesmas propriedades em todas as direções, tá? E eu vou chamar ele também de um meio linear. Já especifico o que é linear. E não magnético. Então, também um meio não magnético. Por não magnético, eu falo depois, tá? Ok, essas coisas significam dizer o seguinte, assim, nas equações de Maxwell, o que vai acontecer é que o ε0 passa a ser um epsilon, né, que é característico daquele material. Esse epsilon chamado permitividade elétrica do meio. Isso eu posso cobrar que vocês saibam, né? Porque isso aqui é eletromagnetismo 1. O que você vê é isso, né? Quando você tem um meio material desse tipo de elétrico, isotrópico, você aplica um campo elétrico, vai aparecer uma polarização no meio, então aparece um vetor polarização, né, que vai criar um campo elétrico e se soma ao campo elétrico externo aplicado, e daí eu posso definir um vetor deslocamento D, né? Um vetor deslocamento D, que se o meio é linear, que é essa propriedade aqui, né? Esse vetor deslocamento D, ele é proporcional ao campo elétrico. Ele é epsilon vezes E. Tá? Quem não lembra disso, em 1 minuto você faz uma revisão, dá uma olhada lá na matéria de eletromagnetismo 1, vocês vão lembrar de onde vem isso aqui. Né? Vem da polarização do meio que faz essa... E aí eu vou escrever as equações de Maxwell em termos desse vetor D agora, esse vetor de deslocamento elétrico. A mesma coisa uma coisa similar acontece para o campo magnético. A constante μ0, eu vou substituir ela nas equações de Maxwell por uma constante μ. Né? De onde veio esse μ? μ é chamada permissividade, simplesmente permissividade ou permissividade magnética do meio. Ele vem do seguinte, assim, aquela relação que eu escrevi antes. O vetor B, né, pode ser escrito como μ vezes H para um meio, de novo, para um meio linear. Isso acontece quando você... Por quê? Porque você aplica um campo magnético B, você aplica um B no seu material, aparece nele uma magnetização, né? Essa magnetização cria um campo magnético, e somado ao campo magnético aplicado B, né, eu posso escrever ele, no resultado geral, como esse H. Esses vetores H e D aqui, eles são convenientes. Esse é o mesmo H que eu escrevi antes, tá? Não estou misturando as coisas, não. Esse H aqui é mais conveniente para escrever as equações de Maxwell na presença de matéria. Deixa eu ver se elas vão caber aqui, porque eu podia escrever elas na mão, mas... Opa, vamos copiar aqui, mas como eu digitei elas, eu posso colocar uma do lado da outra, né? Na presença de matéria, então, eu posso usar esses vetores D e H para escrever as equações de Maxwell. Você já escreveu usando H. Tá, mas vou escrever de novo. Só que agora, considerando assim, se pode ter presença de cargas livres e correntes livres, né? As 4 equações de Maxwell ficam assim, ó. Opa, eu esqueci de numerar as equações, né? Onde é que estava aqui? Essa aqui era a equação 12, foi a última que a gente escreveu. Essa aqui é a mesma de antes, né? Eu vou chamar essa definição de C de 13. Galo. Essas aqui eu vou chamar de 14. Essas relações, né, que nesse caso são para um meio linear, o meio chama linear por causa disso, que o vetor D é proporcional ao campo elétrico e o vetor B é proporcional ao campo H, ou vice-versa, né? H é proporcional a B. Eu devia definir H é B sobre μ, mas ok.
tanto faz, né? Essas relações se chamam relações constitutivas, e essas aqui são as relações constitutivas para um meio linear. Tá? Eu estou estressando isso, eu estou falando isso de novo, né? Porque é importante a gente lembrar que o que a gente está fazendo aqui não é para todo e qualquer material que vale, não, né? É para essa categoria de materiais especiais, que são não condutores, são dielétricos, né? A gente vai ver depois o que acontece no condutor, eu posso ter absorção, aí as coisas vão mudar um pouquinho. Eu não preciso me preocupar em que direção que o campo elétrico ou o campo magnético estão aplicados, o meio isotrópico é igual em todas as direções, faço para um, o que eu fizer para uma direção é igual, faço para outro. E eles serem lineares significa que essas relações 14 aqui, são obedecidas, as chamadas relações constitutivas. Toda vez que você está fazendo eletromagnetismo na matéria, a primeira coisa que você tem que se perguntar é, para esse determinado material que eu estou estudando aqui, quais são as relações constitutivas para ele? Ele é linear? Ah, beleza. Qual o valor da permitividade elétrica e qual o valor da permissividade magnética, então? Quais são os valores de epsilon? Ele não é linear? Então não são essas relações 14 aqui, não. São outras relações. Quais relações são? Para a nossa sorte, né? Grande parte dos meios da natureza, que é os meios materiais que a gente encontra, né, são lineares e obedecem a relações constitutivas desse tipo, né? Grande exceção são materiais condutores, que a gente vai ver também o que acontece, e materiais que são magnéticos, mas isso aqui não entrou na história ainda não. Muito bem, vou voltar nessas equações aqui, então, esse conjunto de equações aqui, que eu vou chamar de 15, né? São as equações de Maxwell para um caso geral em que eu tenho um meio material. Elas não são diferentes, não é um outro conjunto de equações daquelas primeiras equações, onde que elas estão aqui, né? Não é um conjunto diferente de equações dessas equações com as quais a gente começou, não. São as mesmas equações escritas de uma forma mais conveniente quando você tem matéria. Essas equações aqui, né? As equações 1 aqui, elas valem também na presença do meio material. Só que aí eu tenho que lembrar que ρ aqui não é só carga livre, não. Tem carga ligada também, que eu tenho que incluir dentro disso aqui, né? O J não é só corrente livre, eu tenho que considerar as correntes ligadas, correntes de polarização. Tá? Então, essas aqui são relações mais convenientes na presença do material, porque o efeito dessas correntes ligadas, cargas ligadas, está embutido aqui no D e no H. Né? E a minha equação só depende de correntes livres, JF, e cargas livres, ρF, que são as coisas que a gente controla. Muito bem, então, agora, vocês sabem onde que eu quero chegar. Né? Eu quero achar as equações eu quero achar aquela equação de onda agora dentro desse meio. Tá? Então, eu vou supor de novo que eu não tenho cargas livres, tá? E não tenho correntes livres. Vou zerar esse termo aqui. O divergente de D vai ser igual a zero, né? E o divergente e o JF, né, vai ser zero, correntes livres vão ser zero. Então, o rotacional de H vai depender só da derivada do vetor de deslocamento, do D. Então, meu conjunto de equações vai ser... Agora, isso aqui, vou ter que mudar de página, né? Então, vamos lembrar aqui, ó, isso aqui vai ficar divergente de D igual a zero, ok? Divergente de D. Mas o D é epsilon E. Então, se o divergente de D é igual a zero, o divergente de E também é igual a zero. Eu vou recuperar aqui divergente de E igual a zero. E o divergente de B vai dar zero, continua sendo zero do mesmo jeito, né? Vou ficar assim, ó. As duas primeiras equações estão assim. Que condições que são isso aqui? Quando ρf igual a zero, né? ρf igual a zero. Né? Então, o divergente de D, vou voltar na equação aqui, o divergente de D ficou sendo zero, e se o divergente de D é zero, o divergente de E também é zero. Então, a equação. E essas duas aqui, o que vai acontecer? Se ρf igual a zero e JF igual a zero. A primeira não é afetada, ela não envolve densidade de cargas livres nem densidade de correntes livres. Então, essa aqui, ó, o
del VQ menos dB dt vai continuar do menos G. Essa aqui vai sumir esse termo de JF. Só isso aqui? Sim. Mas aí eu vou substituir o D aqui, esse D que aparece, a derivada de D no tempo, eu vou usar essa relação constitutiva, tá? Para escrever a derivada de D em relação a E. Ok? E vou fazer o que eu fiz antes. Esse B aqui, ó, eu vou substituir por μH. A única coisa que vai mudar na equação de cima é que eu vou mudar o B por μ vezes H. Tá? Então, o passo que eu vou dar agora, eu estou fazendo duas coisas. Espero que não seja um pulo muito grande. Eu estou substituindo B por μH e vou fazer o JF igual a zero e vou substituir o D, o vetor de deslocamento D, por εE. Então, quando eu tenho JF igual a zero, né? Densidade corrente JF igual a zero, as outras duas equações, usando aquelas relações constitutivas, ficam assim. Ó. Se vocês compararem essa aqui, que número que são essas equações, hein? Essas aqui eram as 15, então essa aqui é a 16, né? Essas quatro equações, esse grupo de quatro equações aqui são as equações 16. Se vocês compararem essas equações aqui, 16, dá uma olhada bem nelas, hein? Grava elas e eu vou mostrar as equações aqui, ó, as equações 6. Se você comparar 6 com 16, 10 equações na frente, a única diferença é que μ0 virou μ e ε0 virou ε. Olha para a equação 6 e olha a 16 agora. Né? μ0 virou μ e o ε0 virou E. São as mesmas equações. Vou fazer a mesma coisa, então, né? Vou tirar o rotacional do E, vou tirar o rotacional de H, né? Vou usar o divergente de E igual a zero, divergente de B igual a zero, uso o rotacional de E na equação para o rotacional de H, uso o rotacional de E na equação para o rotacional de... Nem sei mais o que eu estou falando. Eu vou chegar nas mesmas equações, as mesmas 6 equações que a gente tinha antes, não? Então, deixa eu pelo menos escrever esse passo aqui assim, né? Fazendo o mesmo de antes, né? Ok, tirando o rotacional do rotacional, e quem não assistiu a aula, né? É só olhar esse PDF depois, pode ficar perdido, né? Tirando o rotacional do rotacional e combinando as equações. Gente, se minha letra estiver incompreensível, vocês chamam um médico para traduzir. Tirando o rotacional do rotacional e combinando as equações, né? É o mesmo procedimento que a gente fez antes, a gente vai chegar no mesmo grupo de 6 equações, né? Uma equação para cada componente do vetor E, para cada componente do vetor H. Equações de onda. Eu já explicitei o laplaciano aqui, né? Quer dizer, eu já tinha feito isso antes, né? A única diferença é que agora, em vez de ter 1 sobre C ao quadrado, eu tenho 1 sobre U ao quadrado. E esse U é 1 sobre a raiz de μ epsilon. Né? O que mudou nessas equações 16 em relação à equação 6, onde a gente tinha partido originalmente, é que μ0 virou μ e ε0 virou epsilon. Então, o C virou U. Ou seja, esse U é, por definição, 1 sobre raiz de μ epsilon. μ tem as mesmas unidades de μ0, epsilon tem as mesmas unidades de ε0, então esse 1 sobre raiz de μ epsilon tem unidades de velocidade também. É uma velocidade, mas não é o 299.792.458 metros por segundo, né? É uma velocidade diferente, ok? Então, é a velocidade das ondas, né? Como eu já anunciei, mas a gente não viu ainda, a solução de uma equação desse tipo, a função é x, que é uma função de x, y, z e t, a função é x do espaço e do tempo que obedece a essa equação, ela representa uma onda. Daqui a pouco a gente vê isso aqui. Tá?
Mas antes da gente ver a solução dessa equação, deixa eu introduzir algumas grandezas aqui que vão facilitar a nossa vida. Vou introduzir duas grandezas, definir duas grandezas que não têm dimensões, duas grandezas adimensionais, sem dimensão. Elas não têm unidades. Por que elas não têm unidades? Porque elas são razão entre duas coisas que têm a mesma unidade. Vou chamar a primeira de K maiúsculo. Estou seguindo a notação do Faules, embora eu não goste muito dessa notação, não. K maiúsculo é a razão entre epsilon e epsilon zero. Por que eu não gosto dessa notação? Porque eu prefiro a notação que é epsilon R, epsilon relativo. Não? Isso aqui é a chamada permitividade relativa, e é uma característica do meio material que a gente está lidando. Né? Ela depende do epsilon, e o epsilon é uma característica de cada material. Epsilon zero não, uma constante universal. Né? Essa permitividade relativa, esse é o nome correto dessa coisa, recomendado, as normas testes recomendam chamar isso. Se você, o dia que a gente puder andar de novo pelos corredores dos departamentos, se você falar permitividade relativa, a maior parte das pessoas fala, o quê? O que as pessoas conhecem é a constante dielétrica. Mas isso é um nome péssimo, eu evito de usar. Embora no artigo que eu estou acabando de escrever agora, que é sobre permitividade relativa, envolve medidas de permitividade relativa, eu acabei de encontrar lá no meio do artigo, eu falo, constante dielétrica, até eu uso constante dielétrica, apesar de eu não gostar. Por que eu não gosto do termo constante dielétrica, que é o termo de longe o mais usado? Porque essa coisa não é constante coisa nenhuma. Né? Assim, constante é constante, né? Não depende, não varia. Mas essa permitividade relativa, isso varia com a frequência, isso é uma função da frequência. A gente vai ver daqui a pouco, né, que as soluções da equação de onda são ondas. E ondas com uma certa frequência, um comprimento de onda. E o valor dessa permitividade depende da frequência da onda que está passando pelo material, da frequência com que o campo elétrico está oscilando naquele material. Ela depende também da temperatura em que seu material está. Então, ela é tudo, menos uma constante. Eu não sei de onde que veio o nome constante dielétrica. Dialética eu sei de onde veio, mas constante eu não sei quem que achou algum dia que isso fosse constante. Não, isso varia, tá? Isso varia. E lembra de novo, né? A gente está aqui, né, tratando de meios lineares, onde faz mais sentido definir isso aqui. Bom, eu falei que ia definir duas grandezas, defini só uma. Vou definir a outra, que eu vou chamar de K grande índice M. Estou usando a mesma notação do livro de Faules, que é o nosso livro oficial, né, livro de texto inicial. Então, vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque diferentes livros usam notações um pouco diferentes para algumas coisas. Uma coisa é essa, né? Chamar a constante dielétrica ou de K, tá vendo? Falei constante dielétrica. Chamar a permitividade relativa ou de K grande ou de epsilon R. Tem uns que fazem pior ainda, chamam só de epsilon, né? E epsilon é outra coisa mesmo. Né? Uma outra coisa que eu vi diferente em livros também, né? Que isso é coisa de engenheiro, né? Em vez de usar para número imaginário o símbolo I, eles usam J. Tem uns que trabalham com a notação de ondas no formato imaginário, né? Em vez de escrever EAI θ, eles adotam EA menos I θ. Ok, é só uma diferença de fase, mas às vezes é um pouco confuso. Bom, fecha parênteses, vamos acabar de definir o Km aqui. Né? Vocês já adivinharam, né? Km é a razão entre a permeabilidade magnética do meio e a permeabilidade magnética do vácuo, μ0. Isso é chamado, às vezes, de μ índice R, né? Então ok. Igual a μ índice R,
Essa é uma notação comum também. Isso é, claro, a permeabilidade relativa. Esse não tem outro nome usual, tipo constante magnética, não, que eu me lembre, né? Mesmo porque, assim, a não ser materiais magnéticos, ferro, níquel, cobalto, e coisas e compostos que envolvem esses materiais, a não ser esses materiais que eu estou chamando de magnéticos, esse Km é aproximadamente 1. Materiais não magnéticos. Aí eu prometi que ia definir o que eu estava chamando de materiais não magnéticos, é isso aqui, ó. Materiais que são não magnéticos, e se não tiver ferro, níquel, cobalto, manganês, no meio do seu material, uma boa aposta ele vai ser não magnético. Materiais não magnéticos, esse Km é aproximadamente igual a 1. Uma boa aproximação, tá? Ou seja, μ é aproximadamente igual a μ0. Simplifica bastante a nossa vida. Muito bem, então eu defini essas coisas, eu tenho que dar número para as equações, né? Eu estava nas equações 16, essa aqui, ok, eu posso dar um número para essa aqui, 17, e posso dar um número para essa aqui, 18. Concordo, esses números facilitam vocês, né? Então, eu vou chamar essa definição da permitividade relativa de 19 e a definição da permeabilidade relativa de 20. Tá? Eu posso escrever a relação, então, entre a velocidade U, que é a velocidade que aparece na equação de onda, né, para um meio material, essa velocidade U que aparece aqui, né, e C, que é a velocidade que a gente tinha no vácuo. O U é 1 sobre raiz de μ epsilon, o C é 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0. Então, eu posso escrever, vou escrever tudo aqui. Eu escrevi na mão aqui, ó. Vou copiando e colando aqui. Já escrevi de um jeito bonitinho, poupar vocês de meus rabiscos aqui, ó. Ah, tá lá em cima. Colei 2 vezes. Vamos pagar você aqui. Paguei. O U é 1 sobre raiz de μ epsilon, que foi a nossa definição para o U. Bom, então eu vou escrever o μ, né, como sendo μ0 km e vou escrever o epsilon como sendo epsilon 0k. Estou usando as relações 19 e 20 aí. Então, o U, a expressão para o U vai ficar assim, né? Tudo que eu fiz aqui foi substituir μ por km μ0 e o epsilon por k epsilon 0. Agora eu vou só separar. Ela vai lá em cima. Separo essas duas raízes aqui, né? Porque agora eu identifico aqui, ó, aqui a raiz de 1 sobre μ0 epsilon 0. Isso aqui que está aqui entre parênteses, né? Isso aqui é o C. Né? Então, eu tenho uma grandeza aqui que é 1 sobre raiz de kmk vezes C. Aqui. Tá? E vou fazer mais uma definição. Vou definir em vermelho? Não, vamos ficar no preto e branco, não é mais legal. Vou definir o índice de refração do meio. Índice de refração. Olha, eu estou no meio linear, dielétrico e isotrópico, tá? Não se esqueçam disso. Eu vou definir o índice de refração, que eu vou chamar de N, como sendo a razão entre as duas velocidades. É isso aqui. É a razão entre C e U. Então, eu posso usar o que eu acabei de definir aqui. Eu achei uma relação entre U, né, que está aqui,
E C é a relação 21. Vou deixar do lado de cá, 21. Lembrar de deixar. E essa aqui vai ser a relação 22, né, que define o índice de refração. Então, eu posso escrever o índice de refração em termos da permitividade relativa e da permeabilidade relativa. Vou colocar aqui no cantinho, né, para ficar tudo na mesma folha. Ih, agora complicou, né? Começou a embolar. Essa relação aqui, 22, é essa definição do N, e a 23 está suficientemente longe, né? A 23 é essa aqui, ó. É o N escrito em termos de permitividade relativa e permeabilidade relativa. Mas como eu acabei de falar aqui, né, para materiais não magnéticos, o Km é aproximadamente igual a 1. Então, para meios, não custa repetir, para meios que são dielétricos, tudo que a gente fez vale para meios dielétricos, ok? São isotrópicos, mesma observação, tudo que a gente fez aqui nesses últimos minutos é para meios isotrópicos, lineares e não magnéticos. Não magnéticos significa Km aproximadamente para Km igual a 1. Não magnéticos. Não magnéticos. O que eu vou ter é que o N podia colocar aproximadamente, mas já coloquei que é para esses meios específicos, né? Então, para esses meios, é verdade, o N é a raiz da constante. Ó, eu falando constante elétrica de novo. Irresistível. O N é a raiz da permitividade relativa. N igual a raiz de K. Tá? Que é uma relação simples e que relaciona uma grandeza, vamos dizer, óptica, né? Índice de refração, com uma grandeza elétrica, a permitividade elétrica. É uma relação legal, interessante. Mas isso é uma aproximação, né? Isso é uma aproximação. Ela vale para esses meios aí. Quão boa é essa aproximação? Agora eu vou copiar uma tabela lá do livro do Faules, que eu gostei dela. Não consegui copiar com grande resolução, não, mas está aí. Ó. Esse aqui está me dando substância, né, material, ar, CO2, poliestireno, né, plástico, blá, blá, blá. Né? Nessa outra segunda coluna, eu tenho o índice de refração medido para luz amarela. Como eu disse, né, o K, chamada constante elétrica, que não é constante, a permitividade relativa, ela depende da frequência, então ela depende da cor da luz que você está usando para mudar. Então o N também depende, o índice de refração depende da luz. Né? Então essa coluna aqui é do índice de refração. E aqui tá, eu meço a permitividade relativa para o mesmo meio, tiro a raiz quadrada e comparo as duas coisas. Então você vê, ó, tem uma concordância muito boa para ar, para CO2, né? Tem uma diferença, sim, mas é pequena. Para plásticos, né? Poliestireno, para o vidro a coisa já ficou um pouco diferente, né? Quartzo piorou, né? Quartzo já é bem diferente. Para água e álcool, então, que são moléculas polares, fura completamente. Tá? Então, essa relação, não esquecer, isso aqui é uma aproximação, ela é boa, não, isso aqui é boa para esses meios dielétricos, isotrópicos, lineares, meios bem comportados, né? Meios fáceis de lidar. Ô, professor. Oi, Marcelo. Essa equação N igual a raiz de K é a mesma da 23, só que é por causa que é não magnético? Exatamente. Essa relação aqui, que eu vou chamar de 24, né? É essa mesma relação aqui, a mesma 23. Aí, só que o KM, né? Eu fiz o KM aproximadamente igual a 1. Entendido. Lembrei. Tá? Valeu. O KM é 1.
Ele é aproximadamente igual a 1 para um meio não magnético. Assim, a magnetização que aparece nesses meios que eu estou chamando de não magnéticos, ela é muito, muito pequena. Então, a gente pode desprezar. É claro que depende da resolução com que você está fazendo as suas medidas, né? Mas é uma boa Entendi. aproximação, como pode ser vista nessa tabela aqui, né? Você vê para gases, para plásticos, é uma aproximação bem razoável. Para o ar, que eu concordei com 1, 2, 3, 4, tem uma diferença aqui, só aqui na enésima casa depois da vírgula, né? CO2 é um pouquinho pior, mas não é nada. Para plástico, que começa a piorar, está piorando gradativamente à medida que você desce nessa tabela aqui. E a razão principal é que esses meios começam a ter uma polarização, na magnetização, uma polarização muito forte, e as moléculas já são polares, né, de álcool e de água. E você tem absorção também. A gente vai ver mais tarde mesmo no curso, nós vamos tratar materiais que são condutores. A gente vai tratar, vai ver a possibilidade de absorção. Uma coisa você sabe o que acontece, né? Você passa luz no meio material, parte é transmitida, mesmo vidro, parte é transmitida, parte é refletida e uma parte é absorvida. Eu causo transições dentro do material, seja estados vibracionais ou, às vezes, até transições eletrônicas, né? Mas uma parte dessa radiação é perdida. Perdida não, ela é transformada em energia térmica dentro do material, ela é absorvida, né? Então, o que a gente vai ver é que a permitividade relativa, na verdade, a maneira que a gente tem de tratar isso é considerar a permitividade relativa como sendo um número complexo. Ele tem uma parte imaginária. Então, o índice de refração, em geral, o pessoal às vezes chama de índice de refração complexo. Ele tem uma parte real, que é esse índice de refração aí, mas tem uma parte imaginária, que é a parte que lida com a absorção. Tá? Então, estou adiantando isso para a gente não esquecer que isso aqui é uma aproximação que vale para alguns casos. Quando você... preciso saber o índice de refração desse material e eu sei eu vou falar a constante elétrica, eu sei a constante elétrica dele, é só tirar a raiz quadrada. Cuidado, tá? Nem sempre é uma boa aproximação. Muito bem. Mas vamos voltar lá nas equações de onda. Eu não vou me alongar muito, não, porque eu não quero que essas aulas sejam super compridas, não. Vou falar no máximo mais 10 minutos. É melhor ir mais devagar, né? Porque é muito cansativo isso, né? Bom, mas ok, a gente está indo bem, assim, não tem... Quer dizer, eu acho que a gente está indo bem. Vocês têm que me dar um feedback, tá, gente? Se vocês acharem, não, está rápido demais, está lento demais, começa a cortar esquinas aí, né? Assim, passos. É difícil, né? Porque a turma é bem diversa. Eu não sei tudo que você sabe. Essas são as dificuldades de ensino remoto, gente. Normalmente, assim, pelas expressões no rosto de cada um, eu sei se o que eu estou falando tá muito básico, eu estou indo muito devagar, porque eu vejo as pessoas começam a dormir, né? A maior parte da sala está dormindo. Ou então eu vejo se eu estou indo rápido demais, porque eu olho para vocês e vejo uns olhos arregalados, assim, boa parte da sala, como, meu Deus, o que é isso? Aí eu sei, opa, vamos pisar no freio aqui. Aqui não, eu tenho que supor o que está indo, por isso é importante o que está acontecendo, é importante um feedback de vocês, tá? E é importante que todos deem algum tipo de feedback. De repente, só dá feedback, alguém fala assim, não, está indo muito devagar, pode acelerar isso aí. Aí eu saio pulando e o resto da turma começa a viajar, tá? Ou vice-versa, né? Muito bem. Então, legal. Tá bem no estilo eletro, né? Aprendi a dar aula desse jeito dando um curso de Eletro 2. Então, mas, gente, pode mudar. Se vocês não gostarem do estilo da aula, fala mesmo, por favor. Tá? Ok, vamos lá. Vamos lá. Onde que eu estava? Sim, nós vamos voltar na equação de onda. Nós vamos voltar na equação de onda e achar uma solução dela. Parece que a maioria da turma está gostando.
Vou voltar na equação de onda. Essa aqui é uma das 6 equações, né, que a gente tem lá. Né? Eu tenho equações formalmente idênticas a essa aqui. Basta eu trocar x aqui por EY, só isso que eu vou trocar, x por EY, eu tenho uma outra equação. Né? Eu troco x aqui nessa equação por EZ, eu tenho outra equação. Troco x por HX, eu tenho outra equação. Se eu souber resolver uma, eu sei resolver todas, certo? Se eu tiver a solução de uma, matematicamente é a mesma equação. Se você chegar para um matemático e dar, eu tenho essas 6 equações aqui para resolver, falar, peraí, você só tem uma equação. Né? Só muda o nome do seu boi, mas o boi é o mesmo. Né? O jeito que ele pasta aqui é o mesmo. Então, qual que é a solução dessa equação? Vamos simplificar um pouco a coisa. Né? Vamos primeiro olhar a equação, vamos achar a solução em uma dimensão. Vamos supor que a gente está num universo unidimensional, mais ou menos unidimensional. Vamos supor que eu só tenho, para o campo elétrico, eu só tenho a componente EX, justamente essa que está aí. Tá? Mas eu não vou olhar, eu só tenho a componente EX, eu só quero saber o EX, mas eu não vou olhar as direções Y e Z. Tá? Em uma dimensão, eu vou chamar isso de uma dimensão, apesar da gente vai ter 2 direções aqui. Né? Em uma dimensão só, eu vou considerar só a dependência da função EX em Z e em T. Tá? É um tipo especial de solução. Né? Opa, aqui eu quero copiar. É isso aqui. Né? Eu vou reduzir minha equação para isso. Eu vou olhar só para a dependência em Z dessa equação. Só tem dependência em Z. A minha função x é uma função só de Z, a função EX, desculpe. A minha função EX, ela é a função apenas de Z e T. Então, essa derivada em relação a y, né? Derivada segunda em relação a y, derivada segunda em relação a x, são nulas, eu fico só com esses 2 termos aqui, né? Que é isso que está aqui embaixo. Minha equação se reduz a isso aqui. E a solução dessa equação, a gente pode achar pelo melhor meio de resolver a equação, que é você chuta uma solução, substitui nela e vê se funciona. Mas essa é uma equação tradicional, né? As soluções são conhecidas. Essa equação é uma equação importante em física. Essa equação de onda, ela pipoca para todo lado. Ela aparece em mecânica, né? Aí você tem soluções que são as ondas mecânicas, é som. Ela aparece em fenômenos termodinâmicos. Você tem uma onda térmica no seu material. Aparece para todo lado, né? Então, essa função que está aqui, essa função harmônica, é uma solução dessa equação. Eu posso escrever ela de outras formas. Né? Eu escrevi aqui na forma de cosseno, posso escrever na forma de cosseno mais seno, posso escrever na forma de exponenciais imaginárias. Vamos ficar com essa forma aqui. Se a gente substituir essa expressão na equação aqui, para verificar se é realmente uma solução, eu vejo que é uma solução desde que o U, que aparece, né, que aparece aqui na equação, que eu estou chamando de velocidade da onda, isso aqui seja igual a ômega sobre K. Tá? Matematicamente, é a exigência que eu tenho que colocar. Pode ser qualquer zero, pode ser qualquer valor de ômega, qualquer valor de K, desde que a razão entre eles seja igual a essa constante U que aparece lá na equação. Números nas equações. Não lembro mais onde que eu estava aqui no número. Esse aqui é o 23. Essa equação aqui é a mesma, mas a gente matou o KM, então eu vou chamar ela de 24. Essa aqui é a tabela 1, 2. Já tem número lá. Essa equação aqui já apareceu antes. Como é que era o número da equação mesmo? 23, 24. Não? 24, então agora vem a 25. Essa aqui vai ser... Ok, posso numerar por completeza, né? Um termo inventado pelos físicos. 25, 26, 27... E essa condição sobre o U aqui, sobre o ômega e K, né, vai ser a equação 28.
Essa solução é o que a gente chama de uma onda harmônica plana. É uma função harmônica, né? Ela varia com o cosseno, ela oscila em Z, né? Harmonicamente, seguindo um cosseno. Ela oscila no tempo também, na medida que o tempo vai variando, mantém Z fixo, varia o tempo, isso oscila segundo um cosseno, contrário. Mantém o tempo fixo, varia Z, você vê, isso funciona como um cosseno, né? Por isso, o termo de plano a gente vê daqui a pouco. Daqui a pouco, quando a gente vê em 3 dimensões, fica mais fácil da gente ver isso, né? Acho que eu vou fazer só mais uma coisa. Vou mostrar essa figura aqui. Vou mostrar essa figura, outra figura do Faules, tá? Que está representando, ele lá chamou de U maiúsculo, eu não quis chamar de U maiúsculo aqui, porque U pequeno é a velocidade da onda, e o maiúsculo seria o deslocamento, então eu preferi deixar como é X, né? Acho que fica mais claro. U maiúsculo e U minúsculo, mesma coisa. O que tá nesse gráfico aqui é essa função é x, né? Cuja equação está aqui, ó. Essa função é x. Vou repetir a equação do outro lado, né? Já vou parar, tá? Não precisam ficar em pânico, não, que estamos quase acabando. Vou repetir essa equação, não vou pôr número nela, não, nossa, porque ela já apareceu lá atrás, né? Eu estou fazendo o gráfico dessa função, é x, né, que é uma função de z e de t. Estou fazendo ela em 2 momentos diferentes, né? Isso aqui é x em função de z, olha o z aqui embaixo, né? Pode ampliar o z aqui, né? É x em função de z, em 2 instantes de tempo diferentes, né? O negrito aqui é no tempo t, né? Isso aqui é o EX em função de z no instante de tempo t fixo, e essa outra função aqui em cinza é o EX em função de z, mas no instante de tempo posterior, t mais delta t. A função anda, ela andou uma distância delta z. Se você calcular, então, isso aqui, o que é delta z sobre delta t, isso eu vou deixar para vocês fazerem, o que é delta z sobre delta t, é a velocidade, né? A velocidade com que essa função mudou. Na verdade, ó, é esse ponto P que eu estou olhando aqui, que é a fase da onda, né? O argumento do cosseno a gente chama de fase, esse Kz menos ômega t. Então, a velocidade com que essa fase da onda anda, a velocidade com que ele percorre essa distância delta z dividido por delta t, a velocidade, se a gente fizer a conta, dá o U. Dá esse U. Então, esse U é chamado de velocidade de fase, que é o ômega sobre K, como a gente viu lá antes. Ok. A seguir agora, o que eu faria? Assim, definir coisas que vocês já estão cansados de saber, né? Assim, comprimento de onda, frequência, e coisas relacionadas, amplitude, né? Coisas relacionadas de ondas. Eu vou deixar para a próxima aula, mas eu não vou gastar tempo nisso, não, tá? Então, quem não tem esses conceitos de onda muito tranquilos na cabeça, eu acho que vocês têm, não? Mas se não tiver, está na hora de dar uma olhada. Assim, no livro do Faules fala sobre isso, no livro do Hester ele fala a exaustão, páginas e páginas de velocidade de fase, comprimento de onda. Acho que foi por isso que eu achei que o nível dele era mais básico. Ele estava muito lá, assim, fundamentos de ótica e ondas, né? Mas, ok, dá uma revisão nisso ali, se não está claro. O que eu vou fazer no início da próxima aula é só colocar essa função de novo aqui, comprimento de onda é isso, coloco a relação dessas grandezas, sem discutir muito, tá? Se vocês tiveram dúvida, claro, para aí, isso aí eu não entendi direito, o que é isso aí? Frequência ao inverso do período? Tá? Pode perguntar sem problema nenhum.
Ok? Mas eu não vou fazer isso agora, porque já estourei meu tempo aqui. Não quero abusar da paciência de vocês. E a gente está mais ou menos tranquilo, nós estamos nesse clima pré-natalino, precisamos sair fazer compras de Natal, ou sentar na frente do computador e encomendar as coisas agora para poder chegar a tempo para o Natal, né? Mandar entregar na casa das pessoas, sei lá. A gente está com um cronograma, acho que mais ou menos tranquilo no curso. Ok? Bom, gente, mais alguma dúvida? Continuamos na terça-feira, então? Pode ser. Professor, essas aulas vão ser sempre postadas? Sim. Eu vou, acabando a aula aqui agora, né? Paro de gravar, é claro. Converto o vídeo para o formato do YouTube, vou postar lá no YouTube, coloco no Moodle o link desse vídeo. Esses rabiscos que eu fiz aqui, que eu fui compartilhando na tela com vocês, e vou parar de compartilhar agora, esses rabiscos também eu vou transformar isso num PDF e coloco lá com o nome assim. Eu considero que isso aqui é o meu quadro, e é um quadro branco, né? Um quadro branco, não é um quadro negro, é um quadro branco. Esse quadro aqui eu vou postar lá na forma de um PDF também. Tá? Então você vai ter o PDF da aula, que é esses rabiscos que eu fiz, e vai ter também o vídeo da aula toda. Tá? Então, assim, para quem perdeu a aula e não pôde assistir, que vocês estão aqui, vocês assistiram a aula, mas quem perdeu o começo da aula, quem teve que sair antes, quem não pôde vir, mas vocês conhecem, o vídeo está lá. Ok? Beleza, então. Eu vou colocar o link. Paulo Sérgio. Oi. Tá. Pode falar. Pode falar. Tá. Eu só ia perguntar se você, por exemplo, no final de cada capítulo, no final de cada sessão, você vai passar alguns exercícios recomendados para a gente poder estudar em casa? Antes de chegar no final do capítulo, eu já dou essa lista de problemas para vocês. Tá? Recomendados, né? Problemas recomendados. E lembra que vai ter um problema prova, né? Não necessariamente um por capítulo, porque a gente chegou num acordo de fazer 4 problemas prova, né? Que seriam as 4 provas. Então, não necessariamente vai ser um por capítulo. Tá? Pode ser um problema composto, pode ser um problema que mistura coisa dos 2 capítulos, de 2 ou mais capítulos, ok? Mas sim, eu vou pôr uma lista de problemas recomendados, o mais cedo possível. Ok, obrigado. A Mirella perguntou, nessa última figura, sim, a onda está polarizada em X. Eu tô olhando só ao longo da direção Z, né? Eu tenho um campo elétrico oscilando e esse campo elétrico está na direção X. Então, é polarização X. Só estou olhando para uma polarização. Então, poderia escrever ao invés de X só E? Pode escrever só E. Ah, tá. Não, beleza. Eu ia escrever só E, mas eu fiquei com medo de ser um pouco confuso, de falar, mas que é esse? É raiz quadrada de x ao quadrado, mais é y quadrado, mais é z ao quadrado? Aí eu falei, não, é x, é uma das componentes, sim. É uma onda polarizada ao longo da direção x. Só E ela está se propagando na direção z. Ok? Beleza. Então, ok, gente. Então, um bom final de tarde para vocês. Na terça-feira que vem, né, a gente encontra aqui de novo. Beleza, obrigado, Paulo. Ok, obrigado, Paulo Sérgio. Até mais, Paulo Sérgio. Boa tarde. Abraço. Professor.